Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse vídeo ele é fruto de uma mensagem que eu preguei na Arena Church há algum tempo atrás. Eu quero compartilhar com vocês. Por que devo servir a Deus dentro de uma igreja? Meus queridos, eu acho que é um dos assuntos mais comentados nesse tempo. Surgem muitas dúvidas, muitos porquês e perguntas como: é realmente preciso servir a Deus dentro de uma igreja? Ou eu consigo servir a Deus, ter um relacionamento sério com Deus somente na minha casa? Existem basicamente duas situações ou duas motivações que eu identifiquei para que esse assunto pudesse vir à tona e a gente tratá-lo aqui. Inclusive isso permeia a mente de muitas pessoas. O primeiro motivo é a decepção, os traumas, as desilusões vividos no seio de uma comunidade. E o segundo é o conforto da igreja virtual, através da internet, onde eu escolho o tipo de igreja, o tipo de louvor, o tipo de pastor, o tipo de palavra. Bom, mas para a gente responder essa pergunta de forma bíblica e responsável, eu preciso explicar algumas coisas para vocês. A grande maioria dos cristãos faz uma certa confusão sobre o que é a igreja. E diferentemente do que imaginamos, por exemplo, nós não vamos à igreja pelo simples fato de que nós somos a igreja. Nós vamos ao templo. Mas eu entendo o sentido prático desta frase. Significa que a gente vai congregar. Tá tudo bem. Mas é necessário fazer essa diferenciação, pois a igreja de Cristo não é, nem pode ser confundida com o prédio, as quatro paredes, o lugar onde você vai congregar com os teus irmãos aí na sua comunidade. No Velho Testamento, aí por isso que as pessoas fazem um pouco de confusão, era diferente sim. Deus habitou numa casa, no tabernáculo inicialmente, depois no templo. Lá no começo, Deus ordena a Moisés que faça um tabernáculo, fizesse um tabernáculo, dando a ele todos os detalhes dessa construção com o objetivo de habitar ali no meio do seu povo. Isso aponta para Cristo, mas não vem o caso aqui. Sua presença era vista de forma até física, numa nuvem que pairava sobre o tabernáculo, especificamente sobre o Santo dos Santos, que era uma parte meio que proibida, né? Então Deus se manifestava no meio do seu povo, como ele mesmo havia dito. Depois disso, Salomão constrói o grande, famoso templo em homenagem ao Senhor. Naquele templo também Deus habitou, se manifestou ali, seja no tabernáculo, seja no deserto, seja no templo, na cidade. As pessoas iam até esses lugares santos para se sacrificarem, para adorarem, para oferecer, para purificar, etc. e tal. Mas com o advento do Império Babilônico, através de Nabucodonosor, Israel foi vencido. O templo foi destruído e as pessoas levadas como prisioneiras, e assim ficaram por 70 anos ali. Não todos, mas grande parte. Passados esses 70 anos, no tempo de Esdras, o templo foi reconstruído. E a coisa mais importante que aconteceu ali na reinauguração foi a glória de Deus, a presença de Deus se manifestando ali. Bom, nos dias de Jesus isso mudou. Esse templo reconstruído no pós-exílio da Babilônia, e que Herodes reformou, era o templo onde Jesus ia, que ele olhava. Inclusive que ele disse, um dia ele olhou e falou: poxa, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não será derrubada. E no ano 70 depois de Cristo, o Tito, general, comanda o que foi a destruição do Império Romano. Juntamente com sua queda veio a destruição do templo de Jerusalém. E desde então não havia mais uma casa, um prédio onde Deus habitava e se manifestava. Antes, porém, do templo ser destruído, a gente precisa lembrar que Jesus ali na cruz, ao bradar, está consumado, o que aconteceu? Você se lembra? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Já tinha simbolizado o fim da moradia física de Deus, a separação. Ele muda de casa, ele muda de lugar. E como assim? Daquele momento em diante, a presença de Deus, a manifestação de Deus, deixou de estar restrita e limitada a um ambiente físico. Agora ele decide que não mais vai habitar em templos feitos por mãos de homens. Ele mudou tudo, gente. Ele é Deus, ele muda mesmo. Afirmando, inclusive, afirmada na pregação de Estevão, lá em Atos 7. Ele disse no versículo 48 que Deus não habita mais em casas feitas por mãos de homens. Preste atenção. Estevão não estava dizendo que Deus nunca habitou em uma casa, em um templo. Ele está dizendo agora que Deus não habitaria mais em templos físicos. Por quê? Ele habitou na velha aliança e agora começa uma situação toda nova. Em Efésios 2:22, Paulo fala o seguinte: nele vocês também estão sendo juntamente com os demais edificados para se tornarem morada de Deus, morada do Espírito Santo. Nós nos tornamos a casa de Deus, nos tornamos o santuário de Deus, o lugar onde a presença de Deus se manifesta e quer se manifestar. É nas nossas vidas, é na sua vida.
E é por isso que é muito importante que a gente entenda que a igreja é algo que vai muito além do prédio, muito além do lugar. O prédio, preste atenção, é muito importante. Mas quando falamos de igreja, precisamos entender que o prédio é um lugar de apoio, um lugar de ministração, um lugar de adoração, sim, tranquilo, um lugar de manifestação dos dons, olha aí, ou seja, relacionamentos, um lugar onde aprendemos juntos e nos preparamos juntos para cumprir o propósito sobre sermos igreja na terra. Repito, este conceito de vamos à igreja, vamos ao templo, ao edifício, pensando em igreja, é um conceito da velha aliança. Mas está tudo bem quando a gente quer falar que a gente vai congregar. Hoje, como igreja que somos, nos reunimos no templo para muitas coisas excepcionais. A igreja somos nós, ok? E é tão verdade o que eu estou dizendo, que logo nos primeiros passos que a Igreja de Cristo deu como igreja, esse conceito já estava claro no coração daquele pessoal lá. No livro de Atos, capítulo 8, quando Saulo é ainda um terrível perseguidor dos cristãos, olha o que a Bíblia diz. Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Vamos lá, igreja. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, preste atenção, e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Do que ele está falando? Que tipo de igreja? Indo de casa em casa. Queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão. 8:1-3 de Atos. Mas preste atenção. Ninguém, nem Jesus disse para não ir no templo ou não frequentar uma congregação. Pelo contrário, eu vou mostrar para vocês como é importante que a gente faça parte de uma comunidade local, legal, bacana. Se comprometer com a comunidade é vital para servirmos a Deus com as outras pessoas, porque a fé cristã, pega a visão, não é para ser vivida sozinha ou isolada. É importante que estejamos juntos, é importante que a gente faça cultos de louvor e adoração a Deus, porque nesses ambientes somos ministrados e ministramos na vida umas das outras pessoas, uns dos outros. Hebreus, a carta aos Hebreus, fala uma coisa importante, sobre um exemplo a não ser seguido, que eram as pessoas que deixavam de congregar, porque a fé não pode ser vivida sozinha. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Basta olhar lá desde o início de Êxodo, nos 10 mandamentos, por exemplo, porque eles apontam para um relacionamento. Alguns apontam para um relacionamento com Deus e outros apontam para um relacionamento entre pessoas. Embora eu disse que o prédio deve ser um apoio para nós, no Novo Testamento, existem dezenas de vezes, olha só, pega a visão, hein? Que usamos o seguinte termo, uns aos outros. Amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, servir uns aos outros, ministrar uns aos outros. E isso não pode ser feito de forma isolada, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, vivendo desconectadamente. Como membros do corpo de Cristo, nós temos de estar unidos. Um membro desconectado não apenas não vai ser do corpo, como vai perder a vida. Os dons espirituais, os dons ministeriais, são uma outra prova de que estou falando. Muitos deles são exclusivamente para a edificação mútua, a edificação do corpo, o que perderia o sentido se não tivéssemos um lugar para estarmos juntos. Deu para entender? Uma vez dito isso, eu quero falar sobre aqueles motivos, né? O motivo número 1, que as pessoas se afastam da igreja, não querem mais servir no templo, querem servir a Deus em casa. Você precisa entender que a decepção que você teve com alguma igreja não muda a realidade de Deus. Você tem decepções dentro da sua família e nem por isso você a abandona. Você tem decepções lá no seu ambiente de trabalho, nem por isso, a maior parte das vezes você não abandona o seu trabalho, você supera porque você precisa trabalhar. Então, os seus traumas precisam ser superados. Na maior parte dos casos, o perdão ainda não foi liberado, a ferida ainda dói. Mas você precisa, passar por esse processo, porque esses traumas não vão justificar o fato de você não congregar. Agora, mas eu também tenho falar sobre o motivo 2, que é o conforto da igreja virtual. Esse segundo ponto realmente é um conforto muito grande que trouxe para muita gente, principalmente depois da pandemia. Embora a gente está preparado para sempre transmitir nossos cultos, entrar na internet e fazer um trabalho ali para levar a palavra de Deus, essa igreja virtual jamais pode substituir a comunidade.
os irmãos, a comunhão, principalmente a figura do pastor na vida de um cristão. As pessoas querem usufruir dos benefícios à distância onde não precisam se comprometer, ninguém vai confrontar, onde ninguém será orientada ou corrigida, sem falar o calor humano que a gente perde. Então, assim, nós podemos e devemos rir e chorar juntos, devemos andar em comunidade. Repito, a internet é uma coisa muito boa e deve ser aproveitada para pregação da palavra de Deus, implantação do reino de Deus. Mas quando o assunto é igreja, pessoas, você já entendeu, não tem nada a ver. Você precisa estar junto. Você pode assistir o que você gosta, você pode aprender coisas boas ali na internet, mas não vai substituir o papel de um membro de igreja, um membro da igreja de Cristo que precisa estar ajustado com os demais. E agora, assim, eu vou um pouco mais além. Eu quero falar mais especificamente aqui da gente, da Igreja Arena Church, que de repente pode servir de exemplo para todo mundo. Claro que se alguém estiver assistindo pela internet aqui, obviamente estará pela internet, e quiser usar como exemplo, não tem problema nenhum. O que eu quero dizer é que vocês precisam se engajar na comunidade. Eu vou dar alguns motivos para isso. É que eu falo para o meu pessoal e falo para todo mundo. Os dons que Deus te deu não são para você, e sim para as outras pessoas. Use esse dom para edificar o corpo. Use esse dom para encorajar, para fortalecer, para ensinar, ok? Pastor, mas eu posso usar meus dons em qualquer lugar. Nem todos os dons. Alguns sim. Você pode até e deve usar onde você estiver, claro, e Deus vai se manifestar. Outros, no entanto, só em comunidade, só no corpo que nós conseguimos manifestar. Segunda coisa, responsabilidade gera crescimento. Essa semana eu ouvi as professoras do Ministério Infantil de Educação e a percepção delas foi a mesma. Quando eu ministro sobre as crianças, eu aprendo mais. Quando eu preparo a aula do Ministério Infantil, eu sou ministrada primeiro. Então, responsabilidade gera crescimento. Terceiro, relacionamentos na igreja geram empatia. Viver o evangelho isoladamente não permite ser bênção na vida de muitas pessoas que poderíamos ajudar e por não estarmos no meio delas, simplesmente não ajudamos. Aqui mesmo na nossa igreja, na Arena Church, quantas pessoas já ajudaram seu irmão a conseguir um emprego, ou alugar uma casa, ou auxiliar com um documento, ou ainda doando roupa, móvel, até mesmo carro. Quarto ponto, onde estamos juntos somos mais fortes, glória, e o propósito de Deus se cumpre com maior eficácia. Cordão de 3 dobras, o que diz? Não se rompe com facilidade. Quinto, na comunidade você tem pastores e líderes que trabalham para te abençoar. Te servem, te orientam, te ajudam, oram e te abraçam. Na internet você não tem isso. Você tem aquela pessoa que você admira, que você gosta muito, mas não é aquele pastor que vai chorar com você, que vai te ajudar, vai estar presente, inclusive nos piores momentos da sua vida, ok? Então sim, congregar, servir a Deus em uma igreja é saudável. Então não perca o que Deus tem para você junto com outras pessoas. Você vai dar e você vai receber. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Aproveito para dizer o seguinte, nós estamos aqui no YouTube. É de graça, só hoje, promoção. Você se inscrever no canal, clicar no gostei, compartilhar, escrever um comentário. É só hoje. Depois vai acabar essa promoção aqui. Então vamos trabalhar juntos? Vamos fazer esse vídeo chegar a um maior número de pessoas. Se fez sentido para você, se foi bacana, ok? Se não, deixa quieto. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.